O bip duplo da fechadura inteligente, seguido por uma mensagem de erro que Harold Witt, em seus 15 anos como chaveiro de emergência, jamais vira, soou como um prenúncio. Ele pressionou o botão de reset no painel digital, observando o sistema reiniciar. Por exatos 3 segundos, a tela exibiu uma imagem em cache do armazenamento na nuvem. Uma mulher de lingerie preta colada ao peito de um homem, no que parecia ser a sala de estar da Sra. Pollock. A mulher era sua esposa, Delaney. As mãos de Harold não tremeram enquanto concluía o serviço. Sua respiração permaneceu estável. Ele aprendera há muito tempo que o pânico era apenas energia desperdiçada, e energia era algo que um chaveiro de 41 anos não podia se dar ao luxo de desperdiçar. Mas enquanto guardava suas ferramentas na van, um pensamento girava em sua mente como uma chave tentando abrir uma fechadura que não cedia completamente. A Sra. Pollock morava sozinha. "Tudo certo?" chamou pela porta. "As fechaduras estão funcionando bem agora." "Oh, muito obrigada!" veio a voz da senhora idosa. "Não sei o que teria feito. Meu neto instalou essa coisa chique, mas eu nunca me lembro do código." Harold esperou em sua van até as luzes da casa se apagarem. Então pegou o celular e ligou de volta para a Sra. Pollock. "Alô?" A voz dela soou cautelosa. Ninguém ligava às 23h30 a menos que algo estivesse errado. "Sra. Pollock, é o Harlan do serviço de chaveiro. Só queria ter certeza de que tudo está funcionando corretamente." "Oh, sim, querido, perfeito. Obrigada novamente. Notei que o sistema tinha algumas fotos em cache. Só estava me perguntando se mais alguém tem acesso ao seu sistema de fechadura inteligente." "Filho, filha, talvez alguém cuidando da casa?" A pausa durou tempo demais. "Bem, não, só eu. Por que você pergunta isso?" Harold sentiu algo frio se instalar em seu peito. "Apenas rotina. Às vezes esses sistemas são hackeados. Tenha uma boa noite, Sra. Pollock." Ele dirigiu para casa pelas ruas suburbanas desertas, passando por casas onde as pessoas dormiam pacificamente ao lado de parceiros que não as haviam traído. A casa colonial de 2 andares que ele comprara com Delaney há 8 anos estava escura, exceto pela luz da varanda. O BMW dela não estava na garagem. Mais uma noite longa na conferência de suprimentos odontológicos, ela dissera, desta vez em Phoenix. Dentro de casa, sua filha de 15 anos, Amara, deixara um bilhete no balcão da cozinha. "Pai, a mãe ligou. Disse que volta quinta-feira. Dinheiro para pizza está no balcão. Te amo." Harold ficou na cozinha segurando mais o bilhete. Quinta-feira. Hoje era terça-feira. A imagem naquela fechadura inteligente fora marcada com data no domingo à noite. Ele abriu o laptop e acessou a conta bancária conjunta deles. 3 saques em Phoenix nos últimos 4 dias. Todos legítimos. Exatamente o que se esperaria de uma conferência de suprimentos odontológicos. Exceto que Julian Rake morava em Phoenix. O nome martelava na memória de Harold desde que vira aquela imagem. Julian Rake, consultor de automação residencial. Ele fizera trabalhos para vários clientes de Harold nos últimos 2 anos. Sempre profissional, sempre caro, sempre deixando cartões de visita como migalhas de pão. Harold encontrou um desses cartões em seus arquivos de trabalho. No verso, alguém escrevera um número de telefone em tinta azul. A caligrafia parecia familiar. Ele a comparou com as listas de compras de Delaney na geladeira. Combinação perfeita. A casa parecia diferente agora, como uma cena de crime antes da fita isolante. Cada canto guardava evidências potenciais. Cada gaveta podia conter segredos. Harold moveu-se pelos cômodos metodicamente, ainda sem procurar, apenas vendo sua casa com novos olhos. No quarto deles, encontrou a caixa de joias de Delaney exatamente onde sempre esteve. Dentro, escondo atrás das pérolas de sua avó, havia um recibo de uma loja de conserto de computadores. A data era de 3 meses atrás. O nome do cliente era Julian Rake.
O método de pagamento era o cartão de crédito de Delaney. Haron sentou-se na beira da cama, virando o recibo nas mãos. O conserto era para um disco rígido de laptop danificado. Serviços de recuperação de dados, profissional, caro. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Delaney. Conferência indo ótima. Sinto falta de vocês dois. Volto quinta à noite. Beijos. Ele encarou a mensagem por um longo tempo, então digitou de volta. Sinto falta também. Dirija com segurança. Na manhã seguinte, Haron ligou para seu velho amigo Red Zane, do Centro de Despacho da Polícia. Eles se conheciam desde o ensino médio, na época em que Red sonhava em ser detetive. E Haron pensava que acabaria ensinando aulas de marcenaria. Harlon, o que manda, cara? Não ouço falar de você há meses. Preciso de um favor, Red. Você pode fazer uma verificação de antecedentes de alguém? Nada oficial. Só quero saber se ele é legítimo. É sobre um cliente, algo assim. Um cara chamado Julian Rake. Negócio de automação residencial em Phoenix. Teclados clicando ao fundo. Julian Rake. Ok, aqui vamos nós. Registro de direção limpo. 100 mandados. Licença comercial atual. Embora. Embora o quê? Houve uma reclamação registrada contra essa empresa dele no ano passado. O cliente alegou que ele instalou equipamentos de segurança defeituosos e depois cobrou a mais pelos reparos. Nada criminal, apenas disputa civil. O caso foi arquivado. Algum detalhe sobre o cliente? Senhora idosa em Scottsdale disse que ele a convenceu a atualizar todo o seu sistema. Então o novo equipamento falhou em um mês. Ela acabou perdendo 15.000 hard drives. Haron sentiu algo se encaixar. Obrigado, rei. Te devo uma. Tudo bem, você soa estranho. Só estou verificando potenciais parceiros de negócios. Você sabe como é. Mas Red o conhecia bem demais. Harlon, se algo estiver errado, tudo bem. Falamos em breve. Naquela tarde, Harlon fez algo que nunca fizera em 20 anos de casamento. Vasculhou a mesa de Delaney. Seu escritório em casa era meticulosamente organizado. Arquivos de clientes em ordem alfabética, documentos fiscais classificados por ano, cartões de visita arranjados em um porta-cartões que provavelmente custou mais que o pagamento mensal da sua van. Mas escondido dentro de seu antigo livro didático de bioquímica da faculdade, ele encontrou um caderno cheio de anotações manuscritas. As primeiras páginas eram anotações normais de negócios, horários de reuniões, nomes de clientes, especificações de produtos para equipamentos odontológicos. Mas nas páginas do fundo, as entradas mudaram. Jay diz: a oportunidade de Phoenix é real. Preciso agir com cuidado. H não suspeita de nada, muito ocupado com o trabalho para anotar as mudanças nas contas. Estratégia de saída precisa ser limpa. Jay tem conexões em Denver. As entradas datavam dos últimos 8 meses. A mais recente, de 2 semanas atrás, fez o sangue de Haron gelar. Jay acha que devemos acelerar o cronograma. H é útil por enquanto, mas o negócio tem potencial como garantia para a jogada maior. Assim que tudo for transferido, podemos agir. Haron fotografou cada página com o celular. Depois colocou o caderno de volta exatamente onde o encontrara. Sentou-se na cadeira de Delaney, cercado pela vida que construíram juntos, e percebeu que vivera com uma estranha. Seu telefone tocou. Número desconhecido de Phoenix. Alô, é o Harlon Witt? A voz era suave, confiante, familiar de algum lugar. Quem pergunta? Julian Rake. Entendo que você trabalha com chaveiro. Tenho uma proposta que pode lhe interessar. A mão de Haron apertou o telefone. Que tipo de proposta? Estou expandindo meu negócio de casas inteligentes para a sua área, procurando parceiros locais que entendam de sistemas de segurança. Seu nome surgiu como alguém que poderia se interessar em ganhar um bom dinheiro. Como você conseguiu meu nome? Boatos correm neste ramo. Você tem uma boa reputação. Honesto, confiável, não faz muitas perguntas. É exatamente o que preciso.
A arrogância casual na voz de Julian fez Haron querer dirigir até Phoenix imediatamente. Em vez disso, manteve a voz neutra. Qual o cronograma? Na verdade, estou indo para sua área na próxima semana. Talvez possamos nos encontrar, discutir os detalhes pessoalmente. Ficarei no Marriott do centro. Parece bom. Vou ligar para você. Estou ansioso por isso, Haron. Acho que vamos trabalhar muito bem juntos. A linha ficou muda. Haron encarou o telefone, processando-se o que acabara de acontecer. Julian viria na semana seguinte, enquanto Delaney supostamente ainda estava em sua conferência. Ele abriu o calendário no celular e começou a fazer planos. Naquela noite, Amara voltou do treino de futebol e encontrou o pai cozinhando. De verdade cozinhando, não apenas aquecendo sobras ou pedindo pizza. Pai, você está bem? Você nunca cozinha. Sua mãe tem trabalhado duro ultimamente. Achei que deveria melhorar minhas habilidades. Amara o observou atentamente enquanto arrumava a mesa. Você parece diferente hoje. Bom, diferente, mas diferente. Como assim? Não sei, mais focado, acho. Como se tivesse um plano. Haron olhou para Fulnoy e para a filha. Olhou de verdade para ela. Ela tinha os olhos dele, mas a inteligência aguçada de Delaney. Herdara a capacidade de ler as pessoas, de notar coisas que outros perdiam. Em alguns anos ela estaria na faculdade, começando sua própria vida. Ele se perguntou se o plano de Delaney incluía destruir esse futuro também. Eu tenho um plano, disse ele finalmente, mas são coisas chatas de adulto. Nada com que você precise se preocupar. É sobre a mamãe? A pergunta o atingiu como um golpe físico. O que te faz perguntar isso? Ela tem agido estranho ultimamente, secreta, e ela tem saído muito mais do que o normal. Amara empurrou a comida no prato. Vocês estão tendo problemas? Haron ponderou suas opções. Mentir e proteger a inocência dela, ou contar verdade suficiente para prepará-la para o que estava por vir. Sua mãe e eu precisamos resolver algumas coisas, disse ele cuidadosamente. Mas aconteça o que acontecer, você é a coisa mais importante na minha vida. Isso nunca vai mudar. Prometo. Prometo. Eles comeram em silêncio confortável, mas Haron podia sentir Amara observando-o. Ela sabia que algo estava errado. A questão era o quanto ela já havia descoberto sozinha. Na manhã seguinte, Haron tomou uma decisão que pareceria impossível uma semana antes. Ele ligou para o número comercial de Julian e deixou uma mensagem dizendo que estava interessado na oportunidade de parceria. Em seguida, dirigiu até a loja de eletrônicos local e comprou um pequeno gravador digital. Se Julian quisesse jogar, Haron aprenderia as regras. Ele passou a tarde pesquisando a empresa de Julian online. O site parecia profissional, mas algo nele parecia oco. Os depoimentos de clientes eram genéricos. As fotos dos projetos poderiam ter vindo de qualquer catálogo de segurança residencial. E quando ele cruzou o endereço comercial com o Google Street View, descobriu que era uma caixa postal em uma loja UPS. Um negócio falso para um homem falso buscando um relacionamento falso com sua esposa. O telefone de Haron vibrou com outra mensagem de Delaney. Conferência estendida até sexta-feira. Desculpe, vamos compensar você e Amara neste fim de semana. Sem problemas, leve o tempo que precisar. Mas ele acabara de perder tempo. Naquela noite, ele passou de carro pela casa da Sra. Pollock e notou algo que havia perdido durante a chamada de emergência. Câmeras de segurança nas casas vizinhas. Se Julian e Delaney estivessem usando a casa da Sra. Pollock para seus encontros, poderia haver filmagens. Ele bateu na porta da casa diretamente do outro lado da rua. Um homem de meia-idade atendeu, parecendo desconfiado. Posso ajudar? Sou Harlan Witt. Fiz um trabalho de chaveiro para a Sra. Pollock outro dia. Acho que alguém pode estar usando a casa dela sem o conhecimento dela. Estava me perguntando se você notou algo incomum. A expressão do homem mudou. Sabe, eu estava me perguntando sobre isso.
A senhora Pollock me disse que ia visitar a irmã na Flórida no fim de semana passado, mas eu vi luzes acesas no domingo à noite. E havia um carro na garagem dela que eu não reconheci. Que tipo de carro? Sedã escuro? Talvez um BMW ou Mercedes. Tenho isso na minha câmera de segurança, se quiser ver. 20 minutos depois, Haron estava olhando filmagens claras do BMW de Delaney estacionado na garagem da senhora Pollock. O carimbo de data e hora correspondia exatamente à imagem que ele vira na fechadura inteligente. "Devo chamar a polícia?" perguntou o vizinho. "Deixe-me falar com a senhora Pollock primeiro. Ela pode ter dado permissão para alguém usar a casa." Mas Haron não tinha intenção de chamar ninguém. Não ainda. Ele estava construindo um caso, reunindo evidências, preparando-se para a guerra. E na guerra, o tempo era tudo. Julian ligou de volta no dia seguinte. "Harlon, ótimo ouvir você. Na verdade, estou adiantando meu cronograma. Podemos nos encontrar amanhã à noite?" "Onde?" "Há uma casa vaga na Elm Street, 1247 Elm. É uma propriedade de um dos meus clientes. Está vazia há meses. Lugar perfeito para conversar sobre negócios sem interrupções." Haron conhecia a Murakasa. Estava em processo de execução hipotecária há mais de um ano. Lugar perfeito para uma emboscada também. "Que horas?" 8h. "Venha sozinho. Estou ansioso por isso." Mas primeiro, Haron tinha preparativos a fazer. Ele passou aquela tarde em sua oficina modificando suas ferramentas de trabalho. Um kit de arrombamento tornou-se uma arma de perfuração. Uma chave de tensão tornou-se um golpe de palma. Ele não procurava briga, mas se Julian quisesse jogar sujo, Haron estaria pronto. Na noite seguinte, ele chegou a 1247 Elm Street, 30 minutos adiantado. A casa estava escura e vazia, exatamente como ele esperava. Mas o carro alugado de Julian já estava lá, estacionado atrás da casa, onde não podia ser visto da rua. Haron estacionou 2 quarteirões de distância e se aproximou a pé. Através de uma janela quebrada, ele pôde ver Julian montando algum tipo de equipamento lá dentro. Um laptop, cabos, o que parecia ser equipamento de gravação, o que fosse. Julian estava planejando. Não era uma simples reunião de negócios. Haron circulou a casa, anotando pontos de saída e armas potenciais. A porta dos fundos estava destrancada. O primeiro erro de Julian. O segundo erro foi deixar seu laptop sem vigilância enquanto ia ao banheiro. Haron escorregou para dentro e passou 2 minutos copiando arquivos do disco rígido de Julian para um pendrive. O que ele encontrou fez seu sangue gelar. Registros financeiros mostrando pagamentos regulares de empresas de fachada ligadas à conta comercial de Delaney. Gravações de áudio de conversas telefônicas entre Julian e Delaney discutindo o problema do chaveiro. E o mais condenatório de tudo, um plano detalhado para apresentar falsas reivindicações de seguro nas instalações de segurança de Julian, usando seu negócio de chaveiro de Haron como cúmplice involuntário. Eles não estavam apenas tendo um caso, estavam planejando incriminá-lo por fraude. Encontrou o que procurava? Haron girou. Julian estava na porta, não se incomodando mais com a fachada amigável. Ele era maior do que Haron esperava, com o tipo de arrogância casual que vem de sempre ser a pessoa mais inteligente da sala. "Só admirando seu equipamento", disse Haron calmamente. "Muito profissional. Você não é tão estúpido quanto Delaney disse que você era. Ela fala de mim com frequência." Julian sorriu. O tempo todo, coitado do Haron, trabalhando tanto por migalhas enquanto ela constrói um futuro real. Ela sente pena de você. Na verdade, isso é tocante. É assim que as coisas funcionam. Você vai assinar alguns papéis me tornando sócio do seu negócio. Então você vai me ajudar a instalar sistemas de segurança para um grupo muito seleto de clientes. Clientes ricos, clientes com coisas caras e proteção inadequada. E se eu recusar? Julian abriu seu laptop e mostrou a Haron um arquivo de vídeo.
Era uma filmagem de segurança de um dos trabalhos recentes de Haron. Filmagem que havia sido editada para parecer que Haron estava roubando a casa do cliente. Tenho mais 12 assim, mais depoimentos de Delaney sobre seu problema com bebida, suas dívidas de jogo, seu histórico de violência. Incrível o que uma esposa amorosa dirá para proteger o futuro financeiro de sua família. Haron estudou a filmagem falsa. Era um bom trabalho, de nível profissional. Alguém investira dinheiro de verdade em incriminá-lo. Você está me pedindo para ajudar a roubar meus próprios clientes. Estou pedindo para você ser inteligente. Delaney já está a bordo. Sua filha pensa que você é um herói que trabalha demais por pouco dinheiro. Você não prefere ser um herói que pode realmente sustentar sua família? O que acontece com minha reputação quando seus clientes são roubados? Você ficará chocado e devastado, é claro. Apenas mais uma vítima da onda de crimes. Mas não se preocupe. Vamos garantir que você seja bem compensado pelos danos ao seu negócio. Julian estava gostando disso. O poder, o controle, o momento em que um homem percebe que foi superado. Mas ele cometera um erro crucial de julgamento. Ele assumira que Haron cederia. Preciso de tempo para pensar sobre isso, disse Haron. Você tem até segunda-feira. Depois disso, os vídeos vão para a polícia. Delaney pede o divórcio e você perde tudo de qualquer maneira. Mas ei, pelo menos você terá sua integridade. Julian guardou seu equipamento com eficiência praticada. Mais uma coisa, Haron. Delaney não sabe sobre esta noite. Vamos manter assim. Ela ainda pensa que você é o marido doce e sem noção que confia nela completamente. Eu odiaria decepcioná-la. Ele saiu pela porta dos fundos assobiando. Haron ficou sozinho na casa vazia, o pendrive queimando no bolso. Ele pensou na pergunta de sua filha. Vocês estão tendo problemas? Eles estavam prestes a ter problemas muito maiores. Na manhã seguinte, Haron ligou para o trabalho, dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos. Em vez de trabalhar, ele dirigiu até o banco e solicitou cópias de todas as transações em suas contas conjuntas nos últimos 2 anos. O padrão era sutil, mas claro, uma vez que você sabia o que procurar. Pequenas transferências para empresas de fachada, despesas de negócios que não correspondiam à agenda de viagens de Delaney, compras de equipamentos que nunca apareceram em sua casa ou em seu escritório. Nos últimos 18 meses, quase R$40 mil haviam sido canalizados através de negócios falsos ligados à operação de Julian. Mas a descoberta mais devastadora veio quando Haron acessou a conta de armazenamento em nuvem de Delaney, a mesma conta que havia exibido a imagem na fechadura inteligente da Sra. Pollock. As fotos e vídeos armazenados lá contavam a história de um relacionamento que durava mais de 2 anos. Julian e Delaney em quartos de hotel por todo o país. Julian e Delaney em jantares de negócios com potenciais alvos. Julian e Delaney rindo sobre documentos que Haron agora reconhecia como seus próprios registros comerciais. Em um vídeo claramente filmado no apartamento de Julian, Delaney segurava um documento legal. Procuração, ela disse para a multicâmera. Ele assinou há 3 anos quando fiz aquela pequena cirurgia. Completamente esqueci disso. Isso torna tudo muito mais fácil. Voz de Julian por trás da câmera. Ele realmente não presta atenção a nada, não é? Haron vive em seu próprio mundinho. Sempre viveu. É realmente um pouco triste. Haron salvou tudo em várias unidades. Depois sentou-se em sua van do lado de fora do banco, planejando seu próximo movimento. Eles pensavam que ele era fraco, distraído, fácil de manipular. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Seu telefone tocou. Delaney. Oi, querido. Como você está? Como está a Mara? Estamos bem. Quando você volta para casa? É na verdade por isso que estou ligando. A conferência foi estendida novamente. Talvez eu não volte até a próxima terça-feira. Mais uma semana. Eu sei.
mas esta é uma oportunidade enorme. Há compradores aqui de 3 redes diferentes. Se eu conseguir fechar esses negócios, pode mudar tudo para nós. Parece importante. Ouça, preciso te perguntar uma coisa. Meu cartão de crédito foi recusado ontem. Você poderia transferir algum dinheiro da poupança para uma corrente? Apenas alguns milhares para cobrir as despesas. Haron olhou para os extratos bancários espalhados no painel. Ela já tinha acesso às contas deles. Ela não precisava que ele transferisse nada. Este era um teste, verificando se ele suspeitava de algo. Claro! Quanto você precisa? 5.000 devem cobrir. Você é incrível, Haron. Eu te amo. Eu também te amo. Ele desligou e imediatamente ligou para o banco. Em vez de transferir dinheiro para a conta corrente, ele moveu toda a conta poupança para uma nova conta em seu nome. Em seguida, ligou para o consultor de investimentos deles e colocou um bloqueio em todos os ativos conjuntos pendentes de uma revisão de sua situação financeira. Quando Delaney tentasse acessar o dinheiro novamente, ela encontraria apenas contas vazias e portas fechadas. Naquela tarde, Haron dirigiu até o local do carro alugado de Julian e teve uma conversa tranquila com o gerente. 20 minutos depois, ele tinha cópias do contrato de aluguel de Julian, incluindo seu endereço em Phoenix e informações do cartão de crédito. O mesmo cartão de crédito que fora usado para reservar quartos de hotel em 17 cidades diferentes no último ano. Haron cruzou essas datas com a agenda de viagens de negócios de Delaney. Combinação perfeita. Ele estava construindo uma linha do tempo, um dossiê, uma imagem completa de sua operação. Mas mais do que isso, ele estava construindo uma armadilha. Sábado de manhã, Amara notou as mudanças imediatamente. Pai, você colocou novas fechaduras na casa? Apenas atualizando nossa segurança. Nunca se sabe. A mamãe vai surtar quando não conseguir entrar. Eu vou garantir que ela receba os novos códigos. Mas Haron não tinha intenção de dar os códigos a Delaney. Quando ela voltasse para casa, ela se encontraria trancada do lado de fora de sua própria casa, então a verdadeira conversa começaria. Amara o estudou durante o café da manhã. Você está me assustando um pouco, pai. Você está agindo como? Não sei, como se estivesse se preparando para algo ruim acontecer. E se eu te dissesse que algo ruim já estava acontecendo e eu estava apenas me preparando para consertar? Eu perguntaria o que você precisa que eu faça. A simples lealdade em sua voz quase o quebrou. Apenas confie em mim, ok? Aconteça o que acontecer nas próximas semanas, lembre-se que eu te amo e tudo o que faço é para proteger nossa família, mesmo que a mamãe não entenda, especialmente se a mamãe não entender. Domingo à tarde, Haron recebeu uma ligação de um número desconhecido. Sr. Witt, aqui é Belly Duma. Acredito que você conheça meu ex-marido, Julian Rake. O nome o atingiu como um soco. Como você conseguiu este número? Julian tem usado seu nome como referência para vários negócios. Pensei que você deveria saber que o FBI está investigando ele por fraude eletrônica. Há um mandado de prisão para ele. Haron encostou o carro no acostamento. Fraude eletrônica? Ele tem executado esquemas de investimento falsos em vários estados. Usa negócios locais legítimos como fachada para tornar sua operação crível. O FBI acha que ele roubou mais de 2 milhões de reais nos últimos 3 anos. Por que você está me dizendo isso? Porque fui casada com ele por 8 anos. Sei como ele opera. Ele encontra pessoas vulneráveis, ganha a confiança delas, então destrói suas vidas. Se ele está usando seu negócio, você está em perigo. Que tipo de perigo? Quando o FBI se aproxima, Julian queima tudo, parceiros, namoradas, qualquer um que possa conectá-lo aos crimes. Ele já fez isso antes. Haron sentiu as peças se encaixarem. Há uma mulher envolvida, alguém com quem ele tem trabalhado. Sempre há. Julian é muito bom em encontrar mulheres que acham que são mais espertas que todo mundo. Ele as convence de que são parceiras, mas na verdade são apenas mais um alvo. O que acontece com elas?
Elas geralmente acabam na prisão, enquanto Julian desaparece com todo o dinheiro. A linha ficou em silêncio por um momento. Então Belly disse: Sr. Witch, se você estiver envolvido com Julian de alguma forma, precisa sair agora. E se alguém de quem você se importa estiver envolvido com ele, você precisa avisá-la. Ele não é apenas um vigarista. Ele é perigoso. Depois que ela desligou, Haron sentou-se em sua van, processando o que aprendera. Delaney achava que estava jogando com Julian, usando-o para escapar de sua vida suburbana entediante. Mas Julian estava jogando um jogo muito mais profundo. A questão era, Delaney sabia da investigação do FBI. Ele encontrou sua resposta naquela noite, quando verificou novamente a conta de armazenamento em nuvem. Um novo vídeo havia sido carregado horas antes. Julian e Delaney no que parecia ser um quarto de hotel, mas ela estava chorando. Você disse que era apenas fraude de seguro, disse Delaney. Você nunca mencionou as outras coisas. Que outras coisas? A voz de Julian era fria, diferente do carisma que usara com Haron. Eu não sou estúpida, Julian. Eu sei o que acontece quando pessoas ricas perdem milhões de dólares. Elas não simplesmente desistem, elas chamam o FBI. O FBI não sabe de nada. Meu contato no banco diz que há investigadores federais fazendo perguntas sobre empresas de fachada, empresas cujos nomes eu reconheço da nossa papelada. Seu contato precisa ficar quieto, isso está saindo do controle. Eu queria deixar Haron, não destruí-lo, e eu definitivamente não queria ir para a prisão. Prisão? Julian riu. Querida, se fizermos isso direito, estaremos bebendo champanhe em uma praia em algum lugar, enquanto o FBI ainda tenta descobrir o que aconteceu. E se não fizermos direito, então seguimos o plano original. Seu marido assume a culpa. Você finge ser a sofredora inocente e eu desapareço com o fundo de emergência. Que fundo de emergência? O silêncio se estendeu o suficiente para que Haron pudesse ouvir seu próprio coração. Julian, que fundo de emergência? Aquele que venho construindo com o dinheiro das suas contas conjuntas. Você não achou que eu confiaria tudo a alguém que conheço há apenas 2 anos, não é? O vídeo terminou ali. Haron sentou-se em sua cozinha, encarando a tela preta. Delaney fora enganada tão completamente quanto ele. A única diferença era que ela fora uma participante ativa em sua própria destruição. Ele quase sentiu pena dela. Quase. Segunda-feira de manhã, Julian ligou exatamente no horário. Você tomou sua decisão, Haron? Estou dentro. Homem esperto, encontre-me no armazém na Industrial Boulevard esta noite. 20 Harris. Vamos repassar os detalhes do seu primeiro trabalho. Que tipo de trabalho? Coisas simples. Você destranca a porta. Eu desabilito o sistema de segurança. Tiramos algumas fotos para fins de seguro. Dinheiro fácil. Quanto dinheiro? 50 mil para o primeiro trabalho, mas se você provar ser confiável. 50 mil. O suficiente para fazer um homem desesperado fazer coisas estúpidas. O suficiente para fazer Julian pensar que vencera. Vejo você esta noite. Ah, e Haron, venha sozinho e não conte a ninguém sobre nosso acordo. Alguns de nossos clientes preferem discrição. Haron passou a tarde fazendo os preparativos finais. Ele carregou sua van com equipamentos que pareciam ferramentas normais de chaveiro, mas que haviam sido modificadas para um propósito muito diferente. Ele testou o gravador digital, carregou o celular e certificou-se de que a câmera estava funcionando. Mais importante, ele ligou para Reg na delegacia. Reg, preciso de outro favor, um grande. O que está acontecendo, Haron? Você tem agido estranho ultimamente. Estou prestes a fazer algo que é ou muito inteligente ou muito estúpido. Se eu não te ligar até as 22 horas de hoje, preciso que você vá para 1247 Elm Street e procure minha van. Haron, que diabos? Não posso explicar agora, mas se algo acontecer comigo, há um pendrive colado sobre a minha pia da cozinha. Está tudo lá. Dê ao FBI.
O FBI? Jesus! Haron, em que você se meteu? Estou saindo disso, espero. Às 19h30, Haron dirigiu até o distrito de armazéns. O local do encontro era perfeito para uma emboscada. Isolado, sem testemunhas, múltiplas rotas de fuga, mas também perfeito para seus propósitos. Julian já estava lá, encostado em seu carro alugado como se fosse o dono do mundo. Ao lado dele estavam outros 2 homens que Haron não reconheceu. O jogo acabara de mudar. Harlon pontualmente. Estes são meus associados. Chamamos eles de a equipe de limpeza. Os 2 homens pareciam ex-militares, profissionais, alertas, perigosos. Não se trata mais de fraude de seguro. Pensei que fosse só entre nós, disse Haron. Os planos mudam. Não se preocupe, esses caras estão aqui apenas para garantir que tudo corra bem. Pense neles como controle de qualidade. Um dos homens deu um passo à frente. Esvazie seus bolsos, telefone, chaves, tudo. Haron hesitou. Por quê? Porque eu disse. Este era no momento da verdade. Haron poderia se virar, ir embora e passar o resto da vida olhando por cima do ombro. Ou ele poderia confiar em sua preparação e ver isso até o fim. Ele entregou seu telefone e chaves, mas manteve o gravador digital escondido no bolso da camisa. Bom, disse Julian, agora vamos falar sobre o trabalho de hoje à noite. Há uma casa em Riverside Heights, um casal de idosos provavelmente dormindo agora. Coleção de arte muito cara, segurança mínima. Você nos deixa entrar, pegamos o que precisamos, todos voltam para casa felizes. Você está falando de roubo? Estou falando de redistribuição de riqueza. Essas pessoas têm mais dinheiro do que poderiam gastar em 3 vidas. Estamos apenas ajudando-as a compartilhar. A arrogância casual estava de volta, mas Haron podia ver algo diferente nos olhos de Julian agora. Desespero. Ele estava ficando sem tempo e opções. Qual é a minha parte? A mesma que discutimos, 50 mil. E os outros trabalhos? A fraude de seguro? Julian sorriu. Não há outros trabalhos, Haron. Depois de hoje à noite você terá um terrível acidente muito trágico. A viúva enlutada herdará seu negócio e meus novos parceiros a ajudarão a expandir para territórios mais lucrativos. Delaney sabe disso. Delaney pensa que sabe disso. Ela está esperando em um quarto de hotel em Phoenix, esperando que eu ligue quando o trabalho for feito. Em vez disso, ela receberá um tipo de ligação muito diferente. Um dos associados entregou a Julian uma ferramenta. Hora de ir. Eles dirigiram em comboio para Riverside Heights. A van de Haron seguida pelo carro alugado de Julian. Durante a viagem, Haron conseguiu ligar o gravador digital. Tudo dali em diante seria documentado. A casa-alvo era uma mansão espalhafatosa afastada da estrada, cercada por árvores maduras e paisagismo caro. Haron podia ver luzes acesas em várias janelas. Os moradores ainda estavam acordados. Pensei que você disse que eles estariam dormindo, disse Haron. Mudança de planos, entramos com força e rapidez. Isso não era mais roubo. Era invasão de domicílio, possivelmente pior. Não vou fazer isso, disse Haron. Sim, vai. Julian pressionou a ferramenta contra as costelas de Haron. Porque se você não fizer, vou garantir que a Mara tenha o mesmo tipo de acidente que você está prestes a ter. A menção do nome de sua filha acionou um interruptor no cérebro de Haron. Todo o planejamento cuidadoso, toda essa preparação paciente, toda essa contenção civilizada desapareceram em um instante. Ele agarrou o pulso de Julian e torceu, usando técnicas que aprendera no ensino médio de luta livre 30 anos atrás. A ferramenta disparou, mas a bala saiu pela culatra. No mesmo movimento, Haron cravou seu kit de arrombamento modificado no plexo solar de Julian. Julian caiu, ofegando. Os 2 associados saíram do carro e correram em sua direção, mas Haron já estava em movimento. Ele rolou sob sua van e surgiu do outro lado, usando o vão do veículo como cobertura.
Suas ferramentas modificadas estavam espalhadas pelo chão, mas ele conseguiu pegar uma chave de tensão que havia sido afiada em uma ponta. O primeiro associado veio por baixo da van, baixo e rápido. Haron o pegou com um uppercut na garganta. O homem caiu com força. O segundo associado era mais esperto. Ele ficou para trás e começou a atirar, usando o carro alugado como cobertura. Balas estilhaçaram o para-brisa de Haron e furaram seus pneus. Mas Haron tinha uma vantagem que eles não esperavam. Ele conhecia fechaduras e sabia como entrar em lugares onde não deveria estar. Enquanto o atirador estava focado na van, Haron circulou amplamente e se aproximou do carro alugado por trás. O porta-malas estava destrancado. A maioria das pessoas nunca pensava em proteger sua rota de fuga. Dentro do porta-malas, ele encontrou munição extra, abraçadeiras e um laptop. O laptop ainda estava logado, mostrando e-mails entre Julian e alguém chamado D.W. Delaney Witt, sua esposa. O e-mail mais recente era de 3 horas atrás. H está fazendo perguntas. Acho que ele sabe. Pode ser necessário acelerar o cronograma. Resposta de Julian. Não se preocupe. O problema será resolvido esta noite. Haron guardou o laptop e continuou em movimento. Ele podia ouvir sirenes à distância. Alguém na mansão chamara a polícia, o que significava que ele tinha talvez 5 minutos para terminar isso. Ele encontrou Julian encostado em uma árvore, ainda lutando para respirar. A ferramenta não estava em lugar nenhum. Acabou, disse Haron. Você não tem ideia do que fez, ofegou Julian. Você sabe para quem eu trabalho? Você sabe o que acontece com as pessoas que mexem com esta operação? Eu sei o que acontece com as pessoas que ameaçam minha filha. Haron amarrou as mãos de Julian atrás das costas com abraçadeiras. Depois usou o cabo de reboque de sua van para prendê-lo à árvore. Quando a polícia chegasse, Julian estaria embrulhado como um presente de Natal. Os 2 associados foram menos cooperativos. Eles se recuperaram do ataque inicial de Haron e agora o caçavam pelas árvores que cercavam a mansão. Açougueiros profissionais não desistem facilmente, mas Haron tinha vantagem de campo. Ele fizera trabalhos de segurança para metade das casas deste bairro. Ele sabia quais tinham cachorros, quais tinham sensores de movimento, quais tinham cofres. Ele levou o atirador em uma perseguição por quintais e galpões de jardim, sempre ficando um passo à frente deles, sempre se movendo em direção ao seu destino final. A comunidade de Riverside Heights tinha uma característica que a maioria das pessoas não conhecia: um sistema de drenagem pluvial que conectava todas as casas a uma estação de bombeamento central. Haron instalara fechaduras em vários pontos de acesso ao longo dos anos. Ele desceu no sistema de drenagem através de uma tampa de manutenção. Depois usou seus kits de arrombamento para prender a entrada atrás de si. Os associados poderiam segui-lo se quisessem, mas fariam isso em fila única, por um túnel de concreto estreito onde suas ferramentas não os ajudariam. Eles eram inteligentes o suficiente para não tentar. Haron emergiu do sistema de drenagem 6 quarteirões adiante, perto do centro comunitário. Seu telefone fora destruído na luta, mas ele encontrou um telefone público, aparentemente o único na cidade, e ligou para Red. É o Harland. Estou bem, mas você precisa ir para Riverside Heights. Há um homem amarrado a uma árvore perto de 1247 Oakmont Drive. O nome dele é Julian Rake e o FBI o quer. Haron, que diabos? Verifique o pendrive que eu te disse. Está tudo lá. E Reg, quando você o prender, certifique-se de que ele ligue para o advogado dele. Ele vai precisar de um. Haron desligou e começou a longa caminhada para casa. Sua van estava cheia de buracos de bala. Seu equipamento estava espalhado por uma cena de crime. E seu casamento estava prestes a implodir. Mas Julian estava acabado, e o FBI teria tudo o que precisava para desvendar toda a operação. Agora vinha a parte difícil.
Delaney estava programada para voltar para casa na quinta-feira à noite. Haron passou a quarta-feira se preparando para a chegada dela como um general se preparando para a batalha. Ele trocou todas as fechaduras da casa. Não apenas a porta da frente, mas todas as entradas, todas as janelas, todas as saídas possíveis. Então ele instalou novas câmeras de segurança em todos os cômodos. Quando Delaney tentasse entrar em casa, ela se encontraria trancada do lado de fora. E quando ela ligasse pedindo ajuda, tudo seria gravado. Quinta-feira, às 18 horas, Haron estava sentado em sua cozinha quando ouviu um carro na garagem. Pela janela, ele viu Delaney tentar a chave na fechadura da porta da frente. Quando não funcionou, ela tentou novamente. Então ela bateu. Harlon, você está em casa? Minha chave não está funcionando. Ele não respondeu. Ela caminhou até a porta dos fundos, tentou aquela fechadura, depois voltou para a da frente. Desta vez ela bateu mais forte. Haron, eu sei que você está aí dentro. O que há de errado com as fechaduras? Nada ainda. Finalmente, ela pegou no o telefone e ligou para ele. Ele podia ouvir o toque na cozinha, mas deixou ir para a caixa postal. Ela ligou mais 3 vezes, cada mensagem ficando mais irritada. Isso é ridículo, Haron. Viajei por uma semana. Estou exausta e só quero voltar para casa. Qualquer jogo que você esteja jogando não tem graça. Na 5ª ligação, ele atendeu. Olá, Delaney. Graças a Deus. O que há de errado com as fechaduras? Fomos roubados? Não houve roubo. Atualizei nosso sistema de segurança. Novas fechaduras, novos códigos, tudo novo. Bem, você pode me deixar entrar? Estou parada na nossa varanda como uma idiota. Eu sei, posso te ver na câmera de segurança. O silêncio se estendeu o suficiente para ela processar o que ele dissera. Câmera de segurança? Desde quando temos câmeras de segurança? Desde que descobri que minha esposa está tendo um caso com um fugitivo federal. Mais silêncio, então. Harlon, acho que houve algum tipo de mal-entendido. Julian Rake foi preso na 2ª noite. O FBI o procurava há meses. Fraude eletrônica, golpes de investimento, roubo de identidade. Ele tem usado nosso casamento como fachada para uma operação criminosa. Eu não conheço ninguém chamado Julian Rake. Haron ligou os alto-falantes externos que instalara naquele dia. A própria voz de Delaney encheu o ar da noite, cristalina das gravações do armazenamento em nuvem. Julian, que fundo de emergência! O rosto dela ficou branco. Ela olhou freneticamente ao redor, como se os vizinhos pudessem estar ouvindo, o que provavelmente estavam. Desligue isso. Aquele que venho construindo com o dinheiro das suas contas conjuntas. Harlon, desligue isso agora. Você não achou que eu confiaria tudo a alguém que conheço há apenas 2 anos, não é? Delaney estava recuando para o carro agora, mas Haron não terminara. É aqui que as coisas ficam interessantes, disse ele pelo intercomunicador. Espere por isso. A voz de Julian continuou. Seu marido assume a culpa. Você finge ser a sofredora inocente e eu desapareço com um bobo fundo de emergência. Delaney alcançou o carro, mas não conseguiu abrir a porta. Suas mãos tremiam demais. É o seguinte, disse Haron. Você vai entrar no seu carro e ir embora. Você não vai me ligar. Você não vai ligar para Mara e você não vai voltar para cá nunca mais. Esta é a minha casa também. Na verdade, posso. Verifique suas contas bancárias. Verifique seus cartões de crédito. Verifique seu portfólio de investimentos. Tudo está congelado aguardando uma investigação federal sobre suas práticas comerciais. Ela finalmente abriu a porta do carro e afundou no banco do motorista. Harlon, por favor, precisamos conversar sobre isso. Estamos conversando agora. Isso é eu explicando que seu namorado te queimou junto com todos os outros. O FBI encontrou registros financeiros mostrando que ele roubou quase 3 milhões de reais nos últimos 3 anos. A maior parte foi roubada de clientes idosos que confiaram a ele suas economias de aposentadoria. Eu não sabia de nada disso. Não importa.
Você era a parceira de negócios dele. Você assinou documentos, você moveu dinheiro, você o ajudou a alvejar sofredores. Aos olhos da lei, você é tão culpada quanto ele. Delaney começou a chorar então. Lágrimas feias e desesperadas que poderiam tê-lo comovido uma semana antes. Agora soavam apenas como ruído de fundo. E a Mara? Ela precisa da mãe dela. A Mara precisa de uma mãe que não seja uma criminosa federal. Como isso não é mais você, ela terá que se contentar com um pai que a ama o suficiente para protegê-la de pessoas como você. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Sim, você quis. Você só não quis ser pega. Harold desligou o intercomunicador e observou pela janela enquanto Delaney sentava em seu carro chorando no volante. Depois de 20 minutos, ela ligou o motor e foi embora. Ele nunca mais a viu. Sexta-feira de manhã, a agente especial Patricia Hendricks do FBI apareceu na porta de Harold. Ela era mais jovem do que ele esperava, com uma inteligência aguçada que não perdia nada. Witch, entendo que você esteve em contato com Julian Rake. Ele me contatou. Eu apenas segui o jogo até poder descobrir o que ele estava planejando. O que ele estava planejando era incriminá-lo por fraude eletrônica e depois eliminá-lo. Você tem sorte de estar vivo. Ela sentou-se à mesa da cozinha dele e revisou tudo metodicamente. Os pendrives, as conversas gravadas, os registros financeiros, os arquivos de armazenamento em nuvem. Quando ela terminou, a cozinha de Harold parecia um depósito de evidências federal. Sua esposa será presa assim que a localizarmos, disse a agente Hendrick. Você tem alguma ideia de para onde ela possa ir? Ela tem uma irmã em Denver, mas não acho que ela vá fugir. Delaney não é estúpida. Ela sabe que sua melhor chance é cooperar e esperar por um acordo judicial. E você, está disposto a testemunhar? Contra Julian? Absolutamente, contra Delaney. Harold pensou em Amara, que estava na escola sem saber que sua vida mudaria para sempre. Sim, testemunharei contra ela também. A agente Hendricks empacotou seus arquivos. Precisaremos que você venha na semana que vem para fazer uma declaração oficial. Enquanto isso, você provavelmente deveria arranjar um advogado, mesmo que seja uma vítima aqui. Isso vai ficar complicado. Depois que ela saiu, Harold sentou-se sozinho em sua cozinha, cercado pelos restos de sua antiga vida. Em poucas horas, Amara voltaria da escola, e ele teria que explicar por que sua mãe não voltaria. Mas primeiro ele tinha mais uma ligação a fazer. Julian atendeu no segundo toque. Telefones de prisão tinham um eco distinto. Eu imaginava que você ligaria, disse Julian. Só queria ter certeza de que você entendeu o que aconteceu. Eu subestimei você. Não acontecerá de novo. Não haverá um de novo. Você está olhando para 20 anos no mínimo. Fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, conspiração, tentativa de homicídio. O FBI tem tudo. Eles têm o que você deu a eles, mas não tem tudo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou fazendo isso há muito tempo. Harlan, eu sei como me proteger. Sua esposa, por outro lado, ela nunca foi nada mais do que uma amadora útil. Ela não é mais minha esposa. Não, suponho que não seja. Diga-me, como foi? Destruir sua própria família para se vingar de mim. Pareceu tirar o lixo. Julian riu. Sabe de uma coisa? Na verdade, respeito isso. A maioria das pessoas teria apenas chamado a polícia e deixado no sistema lidar com isso. Mas você quis fazer isso sozinho. Você quis assistir tudo desmoronar. Eu queria justiça. Justiça é o que os vencedores chamam de vingança depois do fato. E você definitivamente venceu esta rodada. A linha ficou em silêncio por um momento. Então Julian disse: Mas aqui está uma coisa sobre vencer, Haron. É um hábito. Agora que você sabe como é destruir completamente alguém que te cruzou, você vai querer fazer isso de novo. Eu não sou como você. Não, você é pior. Eu nunca fingi ser uma boa pessoa. Mas você vai passar o resto da sua vida dizendo a si mesmo que não teve escolha,
que fez o que qualquer pai amoroso faria. E talvez isso seja verdade. Mas não muda o que você se tornou. Harold desligou sem mais uma palavra. Naquela noite, ele sentou Amara na sala de estar e contou tudo sobre o caso, sobre os crimes, sobre a investigação. Ela ouviu sem interromper, o rosto ficando mais pálido a cada revelação. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, a mamãe não volta para casa. Não, ela não volta. E ela realmente fez todas essas coisas, o roubo e a mentira. Sim, o que vai acontecer com ela? Prisão, provavelmente por muito tempo. Amara sentiu lentamente. O que vai acontecer conosco? Vamos ficar bem, melhor do que bem. Vamos construir uma vida baseada na verdade em vez de mentiras. Só nós dois. Ela se aninhou ao lado dele no sofá, algo que não fazia desde que era pequena. Pai, tenho orgulho de você por revidar, mesmo que isso signifique perder sua mãe. Eu perdi minha mãe há muito tempo, só não percebi até agora. 6 meses depois, Harold estava reconstruindo seu negócio quando recebeu uma ligação da agente Hicks. Julian Rake foi encontrado morto em sua cela esta manhã, disse ela. Aparentemente suicídio. Aparentemente? Ele desligou. Ele se enforcou com lençóis, deixou-lhe uma nota confessando tudo e isentando você de qualquer irregularidade. Muito conveniente. E Delaney? Ela aceitou um acordo judicial. 8 anos em prisão federal. Ela será elegível para liberdade condicional em 5. Ela cumprirá a pena integral? Provavelmente não. Ela tem sido muito cooperativa. Ajudou-nos a recuperar quase 2 milhões que Julian havia escondido em contas offshore. Depois que a agente Hendricks desligou, Harold sentou-se em sua oficina pensando em justiça e vingança e na diferença entre elas. Julian estava morto. Delaney estava na prisão. O FBI recuperara a maior parte do dinheiro roubado. Todos receberam exatamente o que mereciam. 1 ano depois, Harold estava instalando novas fechaduras em uma mansão em Riverside Heights, quando percebeu que estava trabalhando na mesma casa onde tudo começara. O casal de idosos que morava lá comprara o sistema de segurança de Julian pouco antes de sua prisão. Eles também foram vítimas, à sua maneira. Sr. Witt, a senhora idosa ficou na porta, observando-o trabalhar. Eu só queria agradecer pelo que você fez. Aquele homem poderia ter nos roubado cegos se você não o tivesse parado. Apenas fazendo meu trabalho, senhora. Não, foi mais do que isso. Você salvou muitas pessoas de um homem muito mau. Harold terminou de instalar a nova trava e entregou as chaves a ela. Às vezes o sistema funciona exatamente como deveria. E às vezes é preciso alguém como você para garantir que funcione. Naquela noite, Harold pegou Amara no treino de futebol. Ela agora tinha 17 anos, era veterana do ensino médio, já aceita em 3 faculdades diferentes. Ela crescera muito nos últimos 2 anos. Como foi o treino? Perguntou ele. Bom, o técnico diz que posso receber uma oferta de bolsa da State. Isso é fantástico. Eles dirigiram em silêncio confortável por um tempo. Então Amara disse: Pai, você se arrepende do que aconteceu com a mamãe? Era uma pergunta que ela fazia a cada poucos meses, como se precisasse ter certeza de que a resposta dele não mudara. Não, disse Harold. Eu me arrependo de ter sido necessário, mas não me arrependo de ter feito isso. Bom, porque eu também não me arrependo. Eles entraram na garagem, a mesma casa onde tudo começara, mas diferente agora. Mais limpa, honesta, livre da podridão que corroía seus alicerces por anos. Harold aprendera algo importante durante aqueles meses sombrios. Há uma diferença entre ser uma boa pessoa e ser uma pessoa fraca. Por quase toda a sua vida adulta, ele confundira os dois. Ele pensara que ser gentil significava ser passivo, que ser amoroso significava ser cego à traição. Mas a verdadeira força não era evitar conflitos.
A verdadeira força era proteger as pessoas que você ama daqueles que as machucariam, mesmo quando essas pessoas deveriam amá-lo de volta, especialmente então. Na manhã seguinte, Haron recebeu uma ligação de uma potencial nova cliente, uma mulher cujo marido andava agindo de forma suspeita ultimamente. Ela encontrara alguns registros financeiros preocupantes e queria saber se Haron poderia ajudá-la a descobrir o que realmente estava acontecendo. Sinto muito, disse Haron. Sou o chaveiro, não investigador particular. Mas ouvi falar do que você fez com aquele homem que roubava as pessoas. Todo mundo diz que você é a pessoa a quem ligar quando alguém está tentando te enganar. Haron olhou pela janela de sua oficina para a rua movimentada além. Em algum lugar lá fora, outros Julian Rakes estavam aplicando seus golpes. Outras Delanes estavam traindo suas famílias. Outras vítimas estavam esperando para descobrir que suas vidas haviam sido construídas sobre mentiras. Senhora, disse ele, finalmente, acho que você deveria chamar a polícia. A polícia não ajudará até que algo aconteça. Preciso de ajuda agora. Então chame um investigador particular ou um advogado de divórcio, mas não me ligue. Por que não? Haron pensou nas palavras de Julian daquela última ligação. Justiça é o que os vencedores chamam de vingança depois do fato. Porque eu não sou mais essa pessoa, disse ele e desligou. Mas enquanto voltava ao trabalho em um concerto simples de fechadura, Haron não conseguia se livrar da sensação de que Julian estava certo em uma coisa. Vencer era um hábito, e em algum lugar no fundo, uma parte dele já se perguntava como seria a próxima vitória. 2 anos após a morte de Julian, Haron estava fechando sua loja quando um carro familiar entrou no estacionamento. Por um momento, seu coração parou. O perfil parecia o de Delaney, o mesmo cabelo, a mesma postura. Mas quando a mulher saiu, não era sua ex-esposa. Era essa irmã dela, Claire, que ele não via desde a prisão. Olá, Haron. Claire, o que você está fazendo aqui? Delaney me pediu para te dar algo. Ela entregou a ele uma carta selada, mas com o nome dele escrito na caligrafia de Delaney. Ela sai no mês que vem, disse Claire. Liberação antecipada por bom comportamento. Haron virou a carta nas mãos. Por que você está me dizendo isso? Porque ela quer ver a Mara. Ela é a mãe dela, Haron. Ela abriu mão desses direitos quando cometeu crimes. Um juiz pode ver de forma diferente. Claire voltou para o carro sem dizer mais nada. Haron ficou no estacionamento vazio, segurando uma carta de uma mulher que ele pensava ter desaparecido de sua vida para sempre. Naquela noite, ele a abriu. Harlon, começou. Sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso que saiba que mudei. A prisão faz isso com uma pessoa. Tive 3 anos para pensar sobre o que fiz, sobre os erros que cometi, sobre a família que destruí. Não estou pedindo perdão, sei que é impossível, mas estou pedindo uma chance de me explicar para nossa filha. Ela merece ouvir meu lado da história antes de formar uma opinião definitiva sobre mim. Estarei na casa da Claire quando sair. Se você estiver disposto a me deixar ver a Mara, mesmo que apenas uma vez, ficarei grato. Se não, entenderei. Apesar de tudo o que aconteceu entre nós, quero que saiba que os anos que tivemos juntos não foram todas mentiras. Eu te amei, Harlon. Eu apenas amei a ideia de uma vida diferente mais. Delaney. Haron leu a carta 3 vezes, depois a mostrou a Mara. O que você acha? Perguntou ele. Acho que ela provavelmente está dizendo a verdade sobre estar arrependida. A prisão muda as pessoas. Você quer vê-la? A Mara ficou em silêncio por um longo tempo. Talvez apenas para ter um encerramento, mas não sozinha, e não aqui. Poderíamos nos encontrar em algum lugar público, um restaurante talvez. Você ficaria bem com isso? Haron pensou sobre isso. 3 anos atrás, a ideia de sentar à mesa com Delaney o encheria de raiva. Agora, apenas o deixava cansado. Eu ficarei bem, a questão é se você ficará.
Acho que sim. Não sou mais uma criancinha, pai. Posso lidar em ver minha mãe sem desmoronar. 2 semanas depois, eles se encontraram em um restaurante de rede na cidade vizinha. Delaney parecia mais velha, mais magra, desgastada pelo peso das consequências, mas seus olhos estavam mais claros do que Haron se lembrava. A prisão a quebrara ou a reconstruíra. Obrigada por vir, disse ela a Amara. Você cresceu tanto. 3 anos fazem isso. Sei que você provavelmente tem perguntas. Eu não tenho, na verdade. A voz de Amara era calma. Fato é, eu sei o que você fez. Sei por que você fez. Eu até entendo por que você achou que era uma boa ideia na época. Delaney pareceu surpresa. Você tem? Você estava infeliz. Você se sentia presa. Você conheceu alguém que te fez sentir viva novamente e você se envolveu em algo maior do que conseguia lidar. Amara fez uma pausa. O problema é que você decidiu que sua felicidade era mais importante do que nossa família. Isso não é. Eu nunca quis. Não importa o que você quis dizer, importa o que você fez. Haron observou sua filha encarar a mãe com um tipo de força tranquila que levou 40 anos para ele desenvolver. Ela era melhor que ambos. Sinto muito, disse Delaney finalmente. Sei que não é o suficiente, mas sinto muito. Eu sei e te perdoo, mas perdoar você não significa que eu quero você na minha vida. Amara, vou para a faculdade no outono. Estou começando do zero, construindo algo real, algo honesto. E não posso fazer isso com alguém que pode decidir explodir tudo de novo se ficar entediada. Delaney começou a chorar então, mas Amara não. Ela apenas sentou-se composta e final, entregando um veredicto que era ao mesmo tempo misericordioso e absoluto. Espero que você construa uma vida boa para si mesma, continuou Amara. Realmente espero, mas será uma vida sem mim nela. Eles deixaram Delaney sentada sozinha à mesa, cercada pelas ruínas de um relacionamento que ela destruíra anos antes. No carro, Amara ficou em silêncio por um longo tempo. Você está bem? Perguntou Haron. Sim, acho que estou. Algum arrependimento por vê-la? Não, eu precisava saber se havia algo que valesse a pena salvar. Agora sei que não há. Essa é uma lição difícil de aprender aos 18 anos. Eu aprendi observando você, pai. Às vezes as pessoas que deveriam te amar podem te machucar pior do que estranhos jamais poderiam. Mas isso não significa que você pare de acreditar no amor. Significa apenas que você fica melhor em reconhecer o amor verdadeiro. 6 meses depois, Haron estava ajudando Amara a arrumar as malas para a faculdade, quando ela encontrou uma caixa de fotos antigas no fundo do seu armário. Fotos da família deles de antes de tudo desmoronar, manhãs de Natal, festas de aniversário, férias na praia. Você quer guardar alguma dessas? Perguntou ela. Haron olhou as fotos, vendo o fantasma do homem que ele costumava ser. Confiante, otimista, felizmente alheio à podridão que corroía seus alicerces. Guarde as que são só você e eu, disse ele. Jogue o resto fora. Tem certeza? Algumas dessas são fotos muito boas. São fotos de pessoas que não existem mais. Amara assentiu e vasculhou a caixa, salvando um punhado de momentos pai e filha e jogando o resto fora. Enquanto trabalhava, ela disse: Pai, você acha que vai se casar de novo? Não sei. Talvez se eu conhecer alguém em quem possa confiar. Como você saberá se pode confiar neles? Haron pensou em fechaduras e chaves, em sistemas de segurança e câmeras escondidas, em todas as maneiras que as pessoas tentam se proteger de serem machucadas. Acho que saberei porque não sentirei a necessidade de verificar se elas estão fazendo algo. Essa é uma boa resposta. Naquela noite, depois que Amara foi para seu dormitório, Haron sentou-se sozinho em sua casa pela primeira vez em 19 anos. O silêncio era profundo, sem música adolescente, sem conversas ao telefone, sem a agenda de outra pessoa para acomodar. Ele poderia estar solitário, deveria estar solitário. Em vez disso, sentiu algo que não experimentava há anos: paz.
seu telefone tocou. Outra potencial cliente com outra história de cônjuge infiel. Outra pessoa cujo mundo estava prestes a desmoronar. Witt Serviços de Chaveiro. Sr. Witt, ouvi falar do que você fez com aquelas pessoas que estavam roubando gente por aqui. Acho que meu marido pode estar envolvido em algo semelhante, e eu esperava. Senhora, sou chaveiro, não investigador particular. Se você acha que seu marido está cometendo crimes, deve chamar a polícia. Mas eles não vão ouvir até que algo aconteça. Você sabe como parar essas pessoas antes que elas destruam tudo. Haron olhou pela janela da frente de sua loja para a rua suburbana onde morara por quase 2 décadas. Casas silenciosas escondendo dramas privados. Famílias que pareciam perfeitas por fora, mas apodreciam por dentro. Qual o seu nome? Perguntou ele. Sarah Hendricks. Sarah, quero que você me escute com muito cuidado. O que quer que seu marido esteja fazendo, o que quer que você ache que ele esteja fazendo, existem maneiras legais de lidar com isso. Advogados, investigadores, forças policiais, pessoas treinadas para lidar com essas situações sem piorá-las. Mas e se nada? Você liga para um advogado amanhã de manhã, você documenta tudo, você se protege e protege sua família através do sistema. Você não tenta ser sua própria versão de justiça. Por que você não vai me ajudar? Porque aprendi da maneira mais difícil que vingança e justiça não são a mesma coisa. E uma vez que você começa nesse caminho, isso te transforma em alguém que você pode não reconhecer. Ele desligou e desligou o telefone. Lá fora, a rua estava quieta e pacífica. Pessoas comuns vivendo vidas comuns, em sua maioria alheias aos caçadores que se moviam entre elas. Mas elas descobririam eventualmente, assim como ele. E quando o fizessem, teriam que decidir que tipo de pessoa queriam ser. Em resposta, Haron fizera sua escolha. Ele lutara sua guerra e vencera sua vitória. Mas o custo fora tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Agora, no silêncio de sua casa vazia, ele finalmente começava a entender a diferença entre ser forte e ser quebrado, estar certo e ser destruído, ser um protetor e ser um caçador. O último cliente do chaveiro fora ele mesmo, e ele finalmente encontrara uma maneira de proteger a única coisa que importava mais: sua própria alma. 3 meses depois, Haron vendeu seu negócio e mudou-se para uma pequena cidade em Montana, onde ninguém conhecia sua história. Ele comprou uma cabana perto de um lago e passava os dias consertando problemas simples para pessoas simples. Portões quebrados, janelas emperradas, portas que não fechavam direito. Era um trabalho honesto, um trabalho limpo, um trabalho que construía coisas em vez de as destruir. Em noites tranquilas, ele sentava em sua varanda e observava o pôr do sol pintar as montanhas de ouro. Às vezes pensava em Julian apodrecendo em uma cova prisional. Às vezes pensava em Delaney tentando reconstruir uma vida do nada. Às vezes pensava nas escolhas que levaram todos eles a seus fins separados. Mas na maioria das vezes pensava em Amara. Começando seu 2º ano de faculdade, construindo um futuro baseado na verdade em vez de mentiras. Ela ligava todo domingo, cheia de histórias sobre aulas e amigos e garotos que queriam levá-la para jantar. "Você está feliz, pai?" perguntou ela durante uma de suas conversas. "Estou em paz", disse ele. "Acho que isso pode ser melhor do que feliz." "Eu te amo." "Eu também te amo, querida. Mais do que você jamais saberá." Depois que desligaram, Haron voltou ao trabalho em seu último projeto, uma fechadura personalizada para o baú antigo de um vizinho. O mecanismo era delicado, preciso, exigindo paciência e habilidade para acertar. Era o tipo de trabalho que o lembrava por que ele se tornara chaveiro em primeiro lugar. Não pelo poder de trancar as pessoas, mas pela satisfação de ajudá-las a proteger as coisas que mais valorizavam. Enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, Haron terminou a fechadura e a testou uma última vez.
Ela girou suavemente, clicou no lugar com um som sólido e resistiu à pressão. Perfeito. Pela primeira vez em anos, Harrowitch dormiu, sem verificar o sistema de segurança, sem ouvir passos na escuridão, sem se perguntar quem poderia estar tramando contra ele. Ele dormiu o sono profundo e sem sonhos de um homem que finalmente aprendera a lição mais importante de todas. A única pessoa da qual você realmente precisa se proteger é a pessoa em que você pode se tornar se não for cuidadoso. E ele fora muito, muito cuidadoso